linhas, formas e cores. Pigmentos, as cores da Terra, de Lascaux a Picasso. Distribuição, sinapse. Pintar, manipular cores, era originalmente apropriar-se do poder corante das substâncias naturais, ou seja, do pigmento propriamente dito. Alguns pigmentos têm histórias muito estranhas. A pilhagem de tumbas egípcias começou já na antiguidade. As múmias, envolvidas por faixas coloridas por garança, açafrão e betume, eram objeto de um tráfico lucrativo. Comercializadas em pedaços ou em pó, eram exportadas como remédios que favoreciam a longevidade, a virilidade ou a fecundidade. Seduzidos pelo tom marrom amarelado, os pintores do Renascimento adotaram esse pó como pigmento. No fim do século XVIII, um mercador de pigmentos parisiense adotou o nome múmia como marca e até expôs uma em sua vitrina. Seus produtos carimbados à la múmia serão apreciados pelos pintores até o século XX. Essa é uma das surpreendentes narrativas ligadas à história da pintura. Touros, cervos, cavalos. As pinturas da Gruta de Lascaux, no Périgord, são as imagens pré-históricas mais conhecidas. A pungência das cores representa com precisão os tons marrons, pretos, amarelos e vermelhos das peles dos animais. Todas essas nuances foram obtidas a partir de umas poucas cores. Cores essas presentes no solo, e em particular os ocres. Bastante difundidas, altamente corantes e estáveis, sempre seduziram os homens. O vermelho ocre é abundante nas sepulturas pré-históricas. Essa cor evoca o sangue, símbolo da vida, e é provável que o ocre fosse uma cor sagrada, como ainda o é em algumas regiões. Os homens pré-históricos procediam, talvez, como procedem ainda hoje os aborígenes australianos e certos povos da África. O ocre recolhido na natureza é moído e, uma vez reduzido a pó, é estocado. Misturado em água, gordura ou óleo, pode ser aplicado com o dedo ou cuspindo-se. Os ocres são rochas sedimentares constituídas de argila e areia, tingidas por óxidos de ferro. O ocre amarelo, o mais abundante, se transforma em vermelho ocre por aquecimento. Os homens pré-históricos tinham descoberto essa técnica. Sabiam misturar pigmentos com greda, um mineral, para criar degradês. Também misturavam diversos pigmentos e obtinham novas nuances. A hematita, um dos minerais corantes do ocre, é um óxido de ferro preto com reflexos metálicos. Triturada, resulta num pó que vai de púrpura a alaranjado. Pedaços de hematita em forma de lápis com estrias, desgastados devido ao uso intenso, foram encontrados nas grutas com pinturas. A hematita é a base das figuras vermelhas da Gruta de Altamira, na Espanha. Desde o Renascimento, os artistas utilizam esta matiz, conhecida como sanguina, com pincel ou lápis, para a pintura de retratos e estudo de nus. Nos abrigos ou grutas também existem pinturas de cor branca à base de caolim, a argila mais pura, ou greda.
A greda será utilizada da mesma forma que a sanguina para esboços de pinturas ou de afrescos. Enfim, greda sob forma de giz é amiga do quadro negro e dos muros. Outro pigmento fundamental é o preto. O traço preto, base do desenho, nasceu provavelmente de brincadeiras espontâneas com madeira queimada desde a descoberta do fogo. Às vezes, o carvão era triturado, misturado a elementos que dão liga, como a gordura animal, e depois aplicado sob forma líquida nas paredes. O carvão era também utilizado diretamente para o traçado dos desenhos, como na Gruta de Niort, nos Pirineus. Nossos carvões para desenho são uma continuação moderna. Assim, com uma permanência surpreendente, os 5 principais pigmentos que os homens pré-históricos utilizavam ainda fazem parte da gama do pintor moderno: ocre amarelo, vermelho ocre, greda, preto de carvão e hematita. Templos, casas, túmulos. Tudo no Egito Antigo era coberto por pintura com cores vivas. Um afresco do túmulo de Camusete, no Vale das Rainhas, representa Ramsés II diante de Ra, o deus Sol. Contrastando com o tom ocre do fundo, se destaca o amarelo vivo das vestimentas. Os grãos do pigmento retêm e difundem a luz. Esse amarelo vivo que lembra o ouro é o auripigmento, um mineral que contém arsênico, encontrado em seu estado natural no deserto do Sinai. Séculos mais tarde, em 1437, o pintor italiano Giannino Giannini vai advertir seus colegas: cuidado para não pôr na boca esse amarelo, mais parecido com ouro, pois poderá lhe fazer muito mal. Seu uso foi proibido no século XIX. Duas outras cores caracterizam o Egito Antigo: o verde e o azul. No terceiro milênio, um pigmento verde esmeralda aparece, proveniente de uma rocha que contém cobre, a malaquita. Talhada e polida, a malaquita orna joias. Moída, é bem luminosa. É o principal pigmento verde das pinturas em madeira. O corte de uma minúscula lâmina fotografada ao microscópio nos mostra os grãos de malaquita. Misturada com gordura animal, a malaquita é utilizada como maquiagem. Provavelmente Cleópatra usou como sombra. O lápis lazuli, pedra preciosa de um azul muito intenso, enfeita estátuas e joias. Muitos séculos mais tarde, o pó obtido dessa pedra será o pigmento mais procurado pelos pintores. Na Itália, essa cor levará o nome de ultramarino, o ultramarino. Giannino Giannini recomenda confiar sua preparação às mulheres. É mais um negócio de belas moças do que de homens como nós. Como ficam continuamente em casa, as moças são mais constantes e têm os dedos mais ágeis. Desconfie das mais velhas. Esse azul tão precioso tem um uso específico: as vestimentas da Virgem Maria.
Os egípcios sabiam tingir vidros e desenvolveram o azul a que chamaram lápis-lazuli sintético. Obtido através do cozimento do vidro misturado a raspas de cobre, imitava o lápis-lazuli e, de fato, foi confundido com ele em algumas joias. Essa pasta de vidro triturada bem fina resulta num pó utilizado como pintura e tinta. Na época moderna, recebeu o nome de azul egípcio. Os gregos, depois os romanos, diversificaram ainda mais a paleta de cores. Pompeia. Vila dos Mistérios. Os personagens destacam-se sobre um fundo vermelhão bem luminoso. O pigmento responsável é o cinábrio, um mineral composto de enxofre e mercúrio. O sábio romano Plínio o Antigo, que morreu com a erupção do Vesúvio, observou que o cinábrio valia tanto quanto o azul egípcio. Os pintores enganam o comendador lavando com frequência o pincel cheio do pigmento. Então, o cinábrio se deposita na água e fica para o ladrão. Os romanos também faziam uso de novos verdes, como os terras verdes, que eram argilas coloridas. Esses terras verdes terão um papel importante na história da pintura. Servirão como base ao rosa da pele nas pinturas medievais italianas realizadas à têmpera. Tal técnica permite modular, com delicadeza, sombras e relevos. As supostas representações de Fayum encontradas no Egito, nas múmias da época romana, são surpreendentemente cheias de vida. Esse efeito foi alcançado graças ao brilho do olhar. O branco dos olhos e o reflexo na pupila são obtidos por meio de pequenos toques de branco de chumbo, dito branco Saturno. Esse pigmento é encontrado em seu estado natural, mas já na época romana podia ser fabricado. Embora tóxico, o branco de chumbo foi, até o século XIX, o pigmento mais empregado pelos pintores. Compõe, de fato, a maioria de suas pinturas. Hoje, os brancos de zinco ou de titânio o complementam ou substituem. No Império Romano, como na Grécia Antiga, os tintureiros formavam uma forte corporação devido ao seu know-how secreto e preciso. Para aderir a cor sobre as fibras, um fixador era utilizado. O melhor, dizem os textos antigos, é a urina fermentada de crianças impúberes ou de um homem bêbado que consumiu vinho encorpado. Em Pompeia, os tintureiros recolhiam essa urina em cisternas específicas. Prova de sua eficácia, a urina será usada na França para tingir lã até a metade do século XX. Desde a alta antiguidade, as tinturas são extraídas de vegetais, como o amarelo do açafrão, o vermelho da garança, e o azul do índigo. Ou de animais, como o múrex. Uma glândula desse molusco produz a púrpura de Tyr. Seu uso nas vestimentas era permitido apenas aos imperadores romanos e à aristocracia. Mais tarde, em Bizâncio, os imperadores mandam tingir de púrpura seus mais belos pergaminhos. Depois essa cor cai no esquecimento. Daí em diante, um inseto, o pulgão mexicano, fornecerá o pigmento carmim das vestimentas dos altos dignatários. Em 1518, Rafael representa o Papa e os cardeais revestidos com essa nova cor. Essas tintas líquidas, absorvidas por pó mineral, produzem lacas vermelhas, violetas ou amarelas, utilizáveis pelos pintores.
Na Idade Média, uma curiosa batalha das cores vai se iniciar. Os tintureiros que usam vermelho solicitam aos pintores de afrescos e de vitrais que pintem o diabo de azul, desprestigiando assim essa cor. Em vão. O azul faz tanto sucesso que, desbancando o vermelho, passa a ser a cor dos reis da França e depois dos reis da Inglaterra. A riqueza arquitetônica da Idade Média europeia corresponde a uma grande exuberância de cores. Vitrais, esmaltes, tapeçaria, miniaturas, relicários, polípticos. O amarelo dos vidreiros ou massicote, na aceitação antiga, tem tonalidade amarelo vivo luminoso. É obtido de uma mistura de chumbo e estanho aquecidos a 800 graus Celsius. Muitas variedades desse pigmento coexistiram. O amarelo de chumbo e estanho é o pigmento amarelo de O Trapaceiro com Ais de Ouros, de Georges de Latour, e de A Rendeira, de Johannes Vermeer. No século XVI, os vidreiros inventaram o smalt, um vidro tingido por cobalto. O pó de esmalte resulta numa cor azul transparente, frequentemente utilizada para os céus. Naquela época, os pigmentos eram vendidos pelos boticários e pelos merceeiros, geralmente em blocos secos compactos. Tinham de ser triturados num pilão com água ou outros ligantes. O pintor conservava seu preparado úmido em bexicas de porcos. Cada pintor tinha uma técnica de preparo. Sua gama de cores dependia disso. O pintor veneziano do século XVI dispunha da mais ampla paleta. Veneza comercializava com o Oriente e o Ocidente, então importava os mais raros pigmentos. Para o convento veneziano de San Giorgio Maggiore, Veronese pinta, em 1563, uma obra monumental, As Núpcias de Canaã. As análises de pigmentos colhidos da tela durante seu processo de restauração, feito no Louvre em 1989, permitem compreender como o pintor obtinha os múltiplos efeitos de cores de sua paleta. Assim, a samarra alaranjada do religioso era enfeitada. As sucessivas camadas mostram o amarelo de auripigmento, o alaranjado do realgar misturado a alguns grãos de mínio e ocre, enfim, o azul de azurite do enfeite. Como era coberto com uma camada amarela, parecia azul esverdeado. O amarelo brilhante da bota do violeiro foi feito da mistura de amarelo chumbo estanho com branco chumbo. O céu azul claro apresentava por cima de uma camada amarelada que recobre a tela toda, uma camada outrora azul, hoje esbranquiçada. O verniz que a tela continha desbotou. A camada azul superficial era uma mistura de branco chumbo com azul ultramarino, obtido do lápis lazuli moído. Quase um século mais tarde, Poussin, para compor céus azuis, ainda utilizava uma mistura de branco chumbo com lápis lazuli. Cinquenta anos depois, no A Peregrinação à Ilha de Citera, que o ator termina na metade de 1717, tanto o céu quanto as montanhas levaram leves toques de azul. Mas durante sua restauração, detectou-se nos azuis grandes quantidades de ferro.
o que indica a utilização de um pigmento novo. De fato, em 1704, dois químicos alemães, ao misturar diferentes substâncias contendo principalmente ferro e cianeto, obtiveram inesperadamente um azul. Desde 1710, o azul da Prússia passou a ser comercializado. Dado seu preço módico, substituiu rapidamente o lápis-lazuli. No final de sua carreira, o Watteau utilizou provavelmente esse novo azul misturado com lápis-lazuli. No fim do século XVIII, um amarelo denso e quente, o amarelo indiano ou peori, é usado pelos pintores europeus. Apresentava-se em forma de bolinhas de 5 a 6 centímetros de diâmetro, vendidas pelos mercadores de pigmentos. Eram importadas do Oriente, mas sua composição era misteriosa. A verdade só foi descoberta no final do século XIX. Os produtores de leite de Bengala alimentavam suas vacas com folhas amargas de mangueira. A urina dessas vacas, muito carregada em bile, deixava após a evaporação um depósito do qual eram feitas pequenas bolinhas. Os miniaturistas indianos usavam esses pigmentos havia séculos. A lei indiana proibiu sua produção no século XIX. Nessa época, uma profusão de produtos sintéticos vai substituir certos pigmentos naturais. Em 1828, Jean-Baptiste Guimet fabrica artificialmente um azul ultramarino que será chamado de azul de Guimet. Primeiramente, tinha uso doméstico, como alvejante de roupa branca. Mas logo, os pintores e escultores se apropriaram dele. Esse azul será conhecido no mundo inteiro. Até na África é usado pelo povo Ibo para atingir as esculturas. Tudo muda a partir do século XIX. O mercador de pigmentos substitui o boticário. Passa a vender produtos químicos de uso diário e também os acessórios dos pintores. A concorrência entre empresas químicas lança no mercado uma grande quantidade de novos pigmentos. Trata-se muitas vezes das mesmas moléculas que conferiam as cores aos materiais naturais. Desse modo, a alizarina substitui a garança. E uma invenção simples, o tubo de tinta, vai transformar a prática dos pintores. Os pigmentos são vendidos desde então em várias formas e para todos os usos artísticos. Em pó, a óleo, a água em guache ou em aquarela, em preparados mais ou menos rígidos, no pastel ou no lápis, ou mesmo muito diluídos, como aerosóis. Em seguida, vêm os guaches vinílicos ou acrílicos. Mas o primeiro passo do homem pré-histórico que se apropriou do poder corante do solo para fabricar imagens é talvez o princípio constante da arte. Quando Paul Cézanne pintou a Montanha Sainte-Victoire, perto de Aix-en-Provence, para retratar as cores da terra e de certos rochedos, empregou ocre amarelo e o vermelho ocre, ou seja, precisamente as mesmas substâncias que dão a essa paisagem suas cores selvagens. O gesto mágico dos primórdios subsistiu por milhares de anos. Versão brasileira, Alcateia.